Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins e bem-vindo ao nosso podcast Psicomarins. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre o que é a cultura do sofrimento. E a gente tem que entender essa construção social. Porque o sofrimento muitas vezes é encarado como algo inevitável, porque é uma parte inerente da vida humana. Mas, no entanto, essa visão ignora o papel fundamental que a cultura desempenha na forma como interpretamos e experimentamos o sofrimento. Essa cultura do sofrimento, esse conceito que vem ganhando essa relevância, a gente tem que ter uma visão simplista e reconhecer essa influência, essas crenças e esses valores normais e sociais que podem ser deturpantes na nossa vida. E como se manifesta a cultura do sofrimento? A cultura do sofrimento se manifesta de diversas maneiras em nossa sociedade, muitas vezes de forma sutil e imperceptível, com muitos exemplos. Por exemplo, seria a glorificação do trabalho árduo e da perseverança em face da adversidade. A crença de que o valor de um indivíduo está atrelado à sua capacidade de suportar o sofrimento e que o sucesso só pode ser alcançado através do trabalho árduo e dessa superação dos obstáculos. Essa crença pode levar à exaustão física e mental. A internalização desse problema é como uma negação de ajuda, porque a pessoa crê que ela não precisa de pedir ajuda, porque na sua cabeça ela tem que sofrer. Tem que sofrer como uma forma de amadurecimento. Outra forma seria a minimização do sofrimento. A ideia de que o sofrimento deve ser suportado em silêncio, sem buscar ajuda ou apoio. Isso pode levar as pessoas a internalizarem seus problemas e evitarem buscar soluções, perpetuando o ciclo do sofrimento. Normalmente, as pessoas que são evangélicas, elas têm esse problema. Elas idealizam essa crença em que a única forma em que eu devo expressar o meu sofrimento é no meu quarto só com Deus, em que eu não posso confiar em homem nenhum, em que eu não posso expressar a minha dor para ninguém, porque se isso seria como uma forma de expressar a minha fraqueza. Isso é um erro grave, mas aqui tem um problema, porque quando a gente fala essa coisa de suportar a dor em silêncio, em que eu não estou obrigado de expressar os meus problemas para outras pessoas, porque normalmente na mentalidade do evangélico é como aquele duelo de quem não quer ver que o seu inimigo veja que ele está sofrendo. Então ele tem que ir para o quarto, manifestar no seu quarto a sua dor para Deus. Mas há momento em que essa pessoa, dependendo de como se encontre, ela necessita de pedir ajuda, sim. Mas quando digo de pedir ajuda, não digo de pedir ajuda ao vizinho, à papagaia, pedir ajuda a pessoas profissionais da saúde mental, que possam ter ferramentas necessárias para ajudar. Porque muitas vezes o que acontece é isso, que a gente vai pedir ajuda, vai pedir apoio,
A gente vai pedir aquele tipo de, sabe, de conselho para pessoas que muitas vezes não sabem como aconselhar, ou o tipo de superação que ela teve não se encaixa ao tipo de problema que a gente está tendo. E outro problema também é a romantização da dor. A crença de que a dor e o sofrimento são elementos essenciais para o crescimento pessoal e a maturidade. A gente tem esse pensamento hoje em dia, essa crença de que poder levar as pessoas a se colocarem em situações de risco ou se recusarem a buscar ajuda quando necessário, por acreditarem que o sofrimento é necessário para o aprendizado. Isso é um problema muito grave. Essa romantização da dor em que através do meu sofrimento eu posso ajudar as outras pessoas. Isso pode me levar ou pode te levar também a um desequilíbrio tanto físico e emocional, e você pode ter graves problemas, porque você pode entrar em uma crise de ansiedade, pode entrar em uma crise de depressão, e é aí que começa aquelas patologias que estavam ocultas e que no fundo você achava que era algo espiritual e que começamos a culpar ao diabo, aos espíritos, quando na verdade sou eu mesmo responsável por estar romantizando a dor, e por eu romantizar essa dor, começa o meu corpo a me dar alerta que algo não está indo bem. E a culpabilização da vítima, que seria a crença de que o sofrimento é resultado das falhas pessoais ou fraqueza de caráter. Essa crença pode levar as vítimas a se sentirem envergonhadas e isoladas, dificultando a busca por ajuda e perpetuando o sofrimento. Isso causa impactos negativos com essa cultura do sofrimento, porque ela traz estresse, ansiedade, depressão, burnout, e até mesmo leva a pessoa a condutas e pensamentos suicidas. E para isso a gente tem que aprender a desafiar essa cultura. É importante primeiro reconhecer e desafiar. Eu não posso me acomodar. E eu sempre digo que a dor ela pode me ensinar ou ela pode me destruir. E o nosso bem-estar emocional é algo de nível individual próprio. Eu não posso esperar nenhum salvador. Então, quais seriam as medidas necessárias que eu posso tomar? Primeiro, praticar o autocuidado. Seria cuidar da sua saúde física e mental essencial para prevenir o sofrimento. Isso inclui uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos regularmente, dormir o suficiente, gerenciar o estresse de forma eficaz, eliminar a causa de seu sofrimento. A gente tem que começar a analisar de onde vem esse sofrimento para tentar ali aliviar ou começar a eliminar. Buscar ajuda quando é necessário. A gente não pode hesitar em buscar ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém profissional de verdade. A gente tem que parar de estar pedindo ajuda a pessoas que não têm ferramentas necessárias. E uma das coisas que eu vejo e é triste são pessoas essas pessoas que são formadas em certos tipos de psicologias que não é psicologia de verdade, porque a psicologia é uma ciência, e começam a dizer um monte de besteira para as outras pessoas. Porque a sua ansiedade é porque você está pensando no futuro, porque não sei o quê. Esses tipos de pensamentos que a pessoa tem que não tem nada a ver. Outra coisa seria construir uma rede de apoio. A gente precisa ter pessoas
nesse momento de conflitos, pessoas que a gente possa confiar, pessoas que possam nos apoiar, essas pessoas que possam estar ali constantemente sem estar nos julgando. E aprender a estabelecer limites. É importante também dizer não a certos tipos de coisas e não gastar a nossa energia. Porque estabelecer limites são saudáveis e nos ajuda a evitar o estresse. Praticar sempre a gratidão, nos concentrando completamente e ter uma perspectiva de vida mais positiva e lidar com os momentos difíceis com mais resiliência. E isso seria como que promover uma educação sobre a nossa saúde mental, porque é importante ter acesso a essa informação, a gente aprender a compreender e combater esse estigma sobre a saúde mental. A gente tem que parar de querer pensar que o meu problema, normalmente na mentalidade dos religiosos, sempre é culpa do diabo, sempre é culpa porque fulano jogou uma macumba, sempre é culpa disso, sempre culpando o outro, sem entender que pode haver outros motivos. E por isso eu queria te convidar a você criar uma sociedade mais acolhida, em que você tire dos seus pensamentos essas informações que não são favoráveis, que não te ajudam em nada. Claro, porque a gente vive nessa cultura ainda mais religiosa, em que o sofrimento é algo como que prazeroso, porque através do sofrimento eu chego até Deus. E muitas vezes isso não é verdade. O sofrimento em excesso, ele leva a uma depressão, e dessa depressão leva a condutas suicidas. E por isso eu te convido hoje que, se você está passando um momento muito difícil, e nesse momento difícil, a única coisa que ensinaram para você é que você tem que buscar somente a ajuda de Deus. Eu não digo que não, claro que sim, mas você tem que buscar também ajuda profissional. Você necessita de ferramentas. Não, Robson, mas eu não creio na ciência. Eu creio na minha religião, eu creio no meu Deus, porque o meu Deus é o que cura. Tá bom, ok. Mas se Deus não fosse tão bom assim, ele não havia criado a psicologia, não havia criado a medicina. Então eu queria te convidar a pensar um pouco e deixar desse conflito interno religioso com você mesmo e com o mundo, e aprender que eu sei que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, mas existem outros profissionais que se formaram para ajudar a outras pessoas que estão sofrendo. Assim que, se você está passando por um momento muito difícil e complicado, eu te convido a você buscar ajuda profissional, ajuda de alguém de verdade. E toma muito cuidado com certos tipos de terapeutas também, porque tem muita gente que utiliza a religião, utiliza a religião ou para se ocultar através de uma forma de ajuda que muitas vezes não ajuda, e isso prejudica muitas vezes. Bom, gente, ha sido um prazer. Um abraço de Robson Marins. Lembrando que vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como Facebook e Instagram. Tem os meus livros que estão disponíveis em Amazon. E ha sido um prazer. Um abraço de Robson Marins.